Dois, né? Eu acho que falta uma modernização da máquina pública. O setor privado ele anda a passos muito mais rápidos em termos de adoção de tecnologias do que o setor público. E muitas vezes não é interesse daquele membro do setor público ter o seu trabalho avaliado, né? Ter ferramentas digitais que possam melhor alocar, né, o seu trabalho e os recursos que são alocados. E isso termina deixando a gente para trás. Não é algo específico do Brasil, os países em geral têm essa dificuldade, e esse papel das reformas é o que pode fazer com que isso melhore. Né? Como eu disse, uma reforma administrativa ela é fundamental para que você possa modernizar o setor público. Uma lei que foi adotada no governo passado, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, ela foi um avanço gigantesco. Só que aí o que acontece? Foi uma lei criada a nível federal, mas ela precisa ser adotada por estados e municípios. E aí é onde mora a grande dificuldade, né? Os estados, poucos eles adotaram. Né? No Nordeste, por exemplo, você conta nos dedos quais adotaram. E a nível municipal, a maioria dos municípios nem sabe da existência dessa lei. E são leis que, por exemplo, atividades que não oferecem risco, elas podem ter uma dispensa de alvará. E você abrir o negócio e gerar emprego e renda e imposto de forma mais rápida. Mas eles não incorporam a lei a nível municipal. Então, é uma dificuldade grande do Estado, quando eu falo Estado em geral, porque não há essa mentalidade de trazer soluções que facilitem os negócios, que facilitem a entrega, né, dos serviços de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura para a população em geral. Orçamento existe, né, mas precisa se trabalhar muito a alocação desses recursos. Seria possível, de fato, trabalhando nisso, melhorar essa qualidade ou essa eficiência, vamos dizer assim, do gasto? Certamente. E aí você poderia fazer uma correção nessa questão do déficit, né, em relação das despesas em relação à receita. Você otimizando a alocação desses recursos, você gastaria menos e com maior assertividade, né, para que pudesse atender às necessidades da população. Há avanços, a gente também não pode dizer que o Estado por completo é assim. E esses avanços, eles precisam ser replicados, né, independente inclusive de bandeira política. Se você tem um partido A, B ou C, que conseguiu trazer uma medida importante para aquele Estado, para aquele município ou a nível federal, o governo seguinte precisa dar continuidade, que é outro problema sério que a gente tem aqui no nosso país. Todo governo quer dar a sua cara, o seu nome, àquela gestão, né, para o país, para o Estado, para o município. Novamente, muitos gastos para mudar uma logomarca ou mudar o nome de um programa. E isso tudo é custo, né? Quando você deveria dizer, não, vamos dar continuidade nesse programa. Não há continuação, né? A gente tem essa sensação que a gente acaba sempre continuando em círculo ali, né? Enfim, independente da ideologia ali, política, sempre quem assume quer criticar o anterior, se for, né, ali de oposição. E aí a gente fica, parece que ali, igual cachorro, correndo atrás do rabo, de certa forma, e não evolui. A gente acaba ficando refém dos vieses ideológicos, de certa forma. E aí é o que eu acho que a população ela é muito passiva nesse sentido. A política ela não é só dos políticos, né? Quem vota e coloca o político lá é o eleitor. Então ele precisa fazer a cobrança, né? As redes sociais acho que ajudaram muito a ter avanços nesse sentido. Quando você hoje tem, por exemplo, um programa como o seu, aqui uma rede que leva a informação em diversos formatos para o público, você vai estar trazendo conteúdo que é diferente do conteúdo de outras emissoras, e isso está tudo nas redes sociais, cada um pode ter a sua opinião,
E cabe, né, a você fazer o seu papel também de fiscalização, né? E cobrar daquele político, marca ele lá na publicação, diz, olha, melhor isso, melhor aquilo. Assim a gente pode ter evolução, né? Mas não é só, aí novamente, o campo político, mas tem também o próprio servidor público, né? Que ele também precisa passar por esse processo de modernização para melhor alocar os recursos. É uma tarefa bastante complexa. Eu vivencio isso muito no dia a dia, né, em sala de aula, e a gente vê, por exemplo, parcerias público-privadas. Deveria ser mais explorado, né, tanto na educação, como na saúde, como em diversas áreas. O Estado ele pode se beneficiar muito, né, dessas parcerias, trazendo investidores, regulando, né, fazendo, olha, você precisa me entregar isso dentro desse formato, topa, né, então pode explorar também, ter lucro, isso não tem problema, desde que aquele serviço seja prestado. E aí ajuda nas contas do governo também, você consegue expandir os serviços trazendo o investimento privado. Mas aí é, novamente, uma outra cultura também que precisa ser cada vez mais adotada. Écio, só para concluir aqui um pouco desse raciocínio em relação à nossa questão de efetividade de gasto, quando você citou aquele exemplo até mesmo da educação, você que é professor, está inserido inclusive, né, ali no dia a dia da educação, eu queria entender, até porque assim, a gente tem essa baixa eficiência na qualidade da nossa educação e começa na base, né? Eu não sei como que é no seu dia a dia receber ali já o universitário, mas a gente vê, infelizmente, uma base muito enfraquecida da nossa educação. Isso vai refletir na ponta, não só na universidade, mas no mercado de trabalho, que depois até vou entrar na produtividade aqui contigo nesse tema. E a gente continua, a gente sabe do nosso problema, a gente tem um destino ali, até comparativo em outros países, de percentual de PIB significativamente bom para a educação. Onde que está o cerne dessa questão? Onde que está o problema? O que deveria ser feito, na sua opinião, para, de fato, a gente conseguir melhorar a efetividade da nossa educação? É um trabalho realmente de base. É você ter aquela criança sendo educada desde os primeiros anos, alfabetizada, com acompanhamento, com uma escola integral. Isso daí forma toda uma base que depois traz a consequência lá na frente. Outro ponto importante também é que eu sou professor de uma universidade, mas não necessariamente todo mundo precisa fazer universidade. Você tem escolas técnicas que também são muito boas e trazem uma formação com empregabilidade, muitas vezes até superior à do curso universitário. Isso também precisa ser muito discutido. Países desenvolvidos, a Alemanha é um caso clássico, você tem muito mais gente indo para a escola técnica, né, para depois trabalhar em grandes indústrias, do que indo para engenharias da vida, né, ou para outros cursos. Eles conseguem um posicionamento mais rápido, né, com salários bons, né, com uma boa estrutura, mesmo com o curso técnico. Aqui isso precisa também ser muito trabalhado para que, a partir daí, você tenha uma rápida absorção do mercado. O mercado ele vem se transformando, né? E esses cursos clássicos, eles precisam fazer uma adaptação forte nesse sentido. Você hoje não é só economista, você precisa ser economista, por exemplo, mas entendendo de linguagem de programação. O Python, por exemplo, é algo básico. Eu sempre estou recomendando para os meus alunos, olha, faça Python, faça línguas, né? Converse com outros cursos, né? Porque só a graduação em economia não vai te colocar no mercado. E aí é um processo que vai ajudando muito, mas a base lá atrás faz com que lá na frente você tenha uma melhor percepção de matemática, de português e de outros conceitos que são utilizados depois na própria economia. E a gente sente que, se não investe lá na base, quando chega lá na frente, eu tenho alunos
que podem ter mais dificuldades, né, porque não tiveram aquela base lá atrás. E os grandes exemplos, né, de países que tiveram um crescimento muito rápido foi através da formação do capital humano, né? Os tigres asiáticos, por exemplo, eles investiram muito em educação de base e o capital humano é a mão de obra capacitada que deixa de ser mão de obra e vira capital humano. Então, com o capital humano, você consegue ter um crescimento mais de produtividade e aí você produz mais, remunera mais, todos saem ganhando com isso. Esse é um ponto importante, quero inclusive me aprofundar mais nele daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, continue com a gente, o Strike volta em instantes. O Strike está de volta, estamos falando sobre os desafios do Brasil. Neste segundo bloco, voltando aqui a nossa conversa com o Écio Costa. Écio, a gente estava falando muito sobre educação e chegamos na questão da produtividade. A gente está vivendo uma transformação tecnológica muito grande com a chegada de inteligência artificial e muitas vezes a gente tem escutado muita preocupação em relação a IA vai ali tirar, né, vai gerar desempregos e a questão da educação em si. O que eu queria entender um pouco da tua leitura a gente não vê ou vê talvez uma minoria preocupado em se capacitar de fato para conseguir promptar ou conseguir de fato incorporar essa inteligência. Você falou em relação, né, não basta fazer economia, a gente tem que estar sempre ali buscando unir, né, um ecossistema inteiro ali das nossas capacidades. A gente tem essa falha na educação básica. E aí eu fico muito na questão, qual vai ser de fato o futuro do Brasil com essa questão da tecnologia? Ela pode vir a ajudar a aumentar a produtividade ou a gente também vai ver, por um outro lado, um número maior de informalidade ou de desemprego? É algo realmente que pode ser um grande aliado para o crescimento aqui da nossa economia. O que me preocupa muitas vezes é o excesso de regulação. Não. O argumento é que a inteligência artificial vai deixar muita gente desempregada. Mas as tecnologias no passado também trouxeram esse risco. E sobrevivemos, né? Nos readaptamos, procuramos criar outras atividades que até utilizam dessas tecnologias e o ser humano sempre se tornou algo necessário, né, para o bom crescimento de um país. Então a gente não pode querer regular excessivamente um arcabouço tecnológico que venha nos deixar atrás dos demais países que estão trabalhando e utilizando a inteligência artificial. E a gente precisa também fazer essa adoção. A gente precisa estar incentivando o setor produtivo brasileiro para que ele se modernize cada vez mais e adote essas tecnologias. Com isso, você vai ter um crescimento maior da economia, você vai demandar também mais mão de obra, ao invés de ter demissões em massa, como é um grande medo. E eu tenho preocupações com relação a isso. Por exemplo, a reforma tributária. Eu sou um defensor da reforma tributária, ela traz uma simplificação enorme para a atividade econômica. Porém, ela teve tantas exceções, né, que deixou com um patamar muito alto. Essa é uma grande preocupação. E dessas exceções, nenhuma foi direcionada ao setor de tecnologia. Então, até cheguei a escrever um artigo dizendo, olha, essa é uma reforma tributária antiquada, porque ela olhou muitos setores, mas esqueceu da tecnologia. E hoje, o desenvolvimento de tecnologia, ele é flutuante, ele não precisa ficar preso às fronteiras geográficas de um país. Você pode estar trabalhando aqui em São Paulo para atender uma demanda lá na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, na China, e ou você gera um emprego aqui, ou você pode virar um nômade digital e ir embora para o Caribe e trabalhar de lá para essas empresas. Se a tributação é excessiva, vai ser desincentivador nesse sentido. E isso acontece e
pode ser um retrocesso muito grande, né, para a nossa utilização da inteligência artificial ou de qualquer desenvolvimento tecnológico. Outro ponto importante também, a relação do setor público com o setor privado. A gente já até falou um pouco sobre isso. A inovação ela vem mais do setor privado do que do setor público. E se você não tiver como estruturar, né, um mercado eficiente para que possa fazer a adoção desses instrumentos que vêm com a inteligência artificial, novamente a gente vai ficar para trás, vamos ser menos produtivos, vamos ter indústrias que não se integraram a essas tecnologias e a gente perde em competência, em concorrência com o resto do mundo. A gente não pode ficar também só dependentes da produção do agronegócio, que por sua vez é muito tecnologicamente avançado, né? A gente vê muita adoção de inteligência artificial, né, na produção agrícola, tornando ela muito mais eficiente com recursos privados, né? O papel da Embrapa é fundamental, né? Foi o grande propulsor desse crescimento do agronegócio, mas hoje o setor privado ele anda com pernas próprias e você vê muitos investimentos entrando naquele setor. Isso precisa ser replicado em outros setores. O governo atual ele é um grande financiador, né, via banco público, via agência de fomento para determinadas empresas. E aí o papel da FINEP, por exemplo, que é a financiadora de estudos e projetos, da Embrapa, da Embrap, que também é do setor industrial, se torna mais relevante, né, para entrar como um player, para financiar também esses tipos de investimentos. Aí sim eu defendo, acho que é algo muito importante para aumentar a produtividade, tanto do agro, como da indústria, como do setor de serviços. Se a gente não fizer esse dever de casa, se a gente não tiver a mente aberta para a adoção dessas tecnologias com alguma regulação, mas não regulação excessiva, a gente vai perder mais uma vez o bonde, né, da história.